Mais acessível porque ela é ítalo-russa, né? A mãe é russa, ela é praticamente um clone, né? E tem o pai que não veio, o filho dela também tá vindo, né? Veio, né, pra prestigiar. Então ela tem o lado italiano do pai, que aliás combina com o que está acontecendo na Rússia, né? Porque eles trouxeram as relíquias do São Nicolau, Nicola de Bari, trouxeram para Moscou. Isso graças ao atual governo do Putin, que ele é ortodoxo e está fazendo uma grande aproximação, uma grande restauração da ortodoxia na Rússia, o que é fantástico, que a gente não ouve nos noticiários. E nós estamos aqui graças a isso, né? Hã? Não, graças ao Putin não, graças aos ortodoxos. Graças aos ortodoxos que resistiram, que venceram o comunismo e que hoje pode dar esse exemplo para o mundo, né? Que é maravilhoso. Bom, enfim, uma das coisas que tem me perguntado é se o próximo curso que vai haver, dia 25, né, vai ser iniciado um curso, se é da nossa exposição. Não, não é da nossa exposição. A nossa exposição foi justamente, o fio condutor da exposição foi o Patriarca Kirill, o encontro do Patriarca Kirill com o Papa, né? E que foi algo maravilhoso, né? Diante do cisma, diante do antigo cisma, né, de 1050, que permanece, né? Mas enfim, foi uma aproximação muito linda. Então, o fio condutor foi isso. Eu entrei em contato com todas as igrejas ortodoxas e as de rito oriental, e aconteceu que justamente algumas participaram e outras não, porque elas não aceitam nem o Patriarca Kirill, nem o Papa e nem o ecumenismo. Então, esse curso que vai acontecer agora, dia 25, ele não é da nossa exposição, ele é da exposição, não é da nossa exposição, é um curso de uma professora aqui do museu, da professora Vanessa, inclusive consta a igreja, que vai constar uma visitação dessa igreja, mas essa igreja, inclusive, eu entrei em contato e não participou, por os motivos que eu já expliquei. Então, nós estamos tentando ainda fazer um curso. Na verdade, como eles pegaram o nosso horário, nós vamos ver se a gente faz de manhã, mas a gente não está certo ainda se a gente vai conseguir, tá? Então, Adriana, fica com vocês. Boa tarde a todos. Boa tarde. Muito feliz, né, nesse dia tão chuvoso, todo mundo sair de casa para vir nos prestigiar. Então, assim, meu nome é Adriana Martini, eu estudei, vou falar um pouquinho de mim só para dar uma quebrada também, porque o palestrante ele sempre fica um pouco nervoso, né, principalmente diante de um público tão grande assim como vocês. E, enfim, eu estudei na Rússia, 20 anos atrás, eu fiz jornalismo, fiz mestrado, a minha tese foi literatura relacionada até toda a parte literária relacionada até a primeira parte do século XIX, portanto eu amo história. Eu vou procurar passar para vocês, para os senhores, toda a história, né, até nós chegarmos no Andrei Rublev. Eu me senti obrigada a passar vários fatos históricos, né, para a gente poder entender mais ou menos toda a expressão dele, tá, nos ícones. Então, vamos começar? Fico aberta a perguntas, se tiverem alguma dúvida também, se não souber responder, vamos nos ajudar. Eu gosto muito que todos integrem, né, juntamente comigo, eu acho isso muito importante, tá bom? Então vamos lá. Então, o mundo dos ícones. Tem como apagar? Quer apagar? É melhor apagar. Senão eu vou começar a ver. Ali atrás. O senhor já me assustou, falou que vai me bombardear. Brincadeira. Então vamos lá. Bom, o ícone, na realidade, é uma imagem. Porém, nem toda imagem é um ícone. É muito importante salientar essa frase, tá? Muito mais, aí eu vou dar uma lida assim rápida aqui, é muito mais do que uma livre representação de um mistério, tá? Ela deixa por conta da imaginação do artista,
enfim, ao contrário de uma linguagem simples, ela é vista somente como a glorificação, tá? Vocês vão escutar muito essa palavra durante a nossa palestra. Glorificação do mistério. Aí o ícone, ele é a celebração do mistério, né? Do mistério da nossa salvação. Então seria a encarnação, o mistério da morte, da ressurreição. Essa é a imagem de um iconógrafo, né? Na Idade Média. É a instrução, né? Aos fiéis, como a glorificação e o cântico, né, nas suas cores, que é proclamada na ponta do pincel, ou seja, na ponta do pincel, o iconógrafo, que usualmente na Idade Média era monge, ele conseguia expressar a sua ideia, ligado sempre a regras, tá? Isso a gente vai entender no decorrer da palestra. Então, o ícone, no ícone sempre tem a vida interna, tá? Se você for observar bem, você consegue, pelo menos procurem, né? Tentar ver que ele tenta expressar a vida, uma vida, né? E sempre tenta expressar também a tranquilidade, a harmonia, a perfeição, a bondade, enfim. Esse é o principal intuito de um ícone. Esse quadro, ele tem a individualidade, né? Nos ícones a gente consegue distinguir a individualidade de cada artista, tá? Então, no decorrer, nós vamos poder observar essa individualidade de cada um, né? De cada escola, enfim, de cada período e tudo mais. Vamos lá. A iconografia cristã, então, por natureza, é semelhante, que é uma escola de oração e purificação. Então, o que queremos dizer aqui? A técnica da iconografia bizantina, ela é voltada para, normalmente, vamos assim começar assim, normalmente quem pintava os ícones, mas na época da Idade Média, eram os monges. Para a pintura desse ícone, que na realidade, para a pintura desse ícone, o monge ele precisava estar em concentração, em oração, sempre casto, sempre voltado para a palavra e as mensagens de Deus, que na época eram transmitidas através dos evangelhos, tá entendidinho até aqui, através dos evangelhos, e na realidade o iconógrafo, ele era um sacerdote, tá? Só que o sacerdote conseguia expressar as escrituras divinas através da palavra, e o iconógrafo, ele consegue expressar através do leve pincel, da pintura. Tá? Então ele vai expressar toda a parte litúrgica, enfim, tudo isso através da pintura. Demais, aqui tem tanta coisa. Os ícones são considerados, isso é muito importante. Quando vemos esse slide, nós percebemos que aqui, bem a auréola, eu não tenho aquela coisinha ainda, aqui também, este é o iconógrafo, mas aqui ele tem, vocês conseguem perceber, ele também está como uma figura celeste, tá? Divina, ele está transmitindo, recebendo a luz divina para poder transmitir a informação ao ícone. Tá? O ícone, ele nunca foi considerado
uma obra de arte, uma mera obra de arte, tá? Então, assim, hoje em dia nós falamos, é uma obra de arte. É uma obra de arte, mas não é a obra de arte que nós estamos acostumados, né, a ver, por exemplo, Henri Matisse, Salvador Dalí, Michelangelo, não. Rafael, é um outro estilo, tá? É realmente a transmissão de sentimentos, e isso a gente vai entendendo aos poucos. Eu espero que eu esteja, por enquanto, ao degustação de vocês. Né? Pode passar. Então, a missão do iconógrafo, é aquilo que eu falei, é tornar a verdade, né, do que estava escrito, enfim, das escrituras, de uma forma verdadeira e ao mesmo tempo de uma forma bela, tá? Para que também pudesse chamar a atenção, né, das pessoas na época. Segundo a Igreja Oriental, o iconógrafo, ele é como eu disse, a pintura da iconografia, ela é sagrada, tá? Então isso é muito importante a gente frisar. Já as obras da parte ocidental, que nós temos obras também maravilhosas, mas elas não expressam, eu ia falar com vocês, por exemplo, a experiência própria, né, do artista, aí sim a gente vai falar de artista, ele expressa os sentimentos também internos dele, de fé, enfim, mas com uma espontaneidade absoluta. Então nós temos, por exemplo, aqui de Michelangelo, quando a gente percebe que Michelangelo, ele colocou, né, os demônios, enfim, todos atacando, mas isso ele fez, era um sentimento dele, era uma ação dele que vinha, mas puramente espontânea, tá? Já aqui nós vemos um ícone do Oriente que busca reproduzir as passagens, né, do Evangelho. Não são o mesmo tema, tá? Mas busca expressar de uma outra forma, ou seja, haviam regras normas dentro da Igreja Oriental, após a cisma, que a gente vai falar um pouco mais tarde, que definiam quais eram os pontos principais, tá? Bom, a tarefa de um iconógrafo já falei, comparada ao sacerdote, é muito importante e nós vamos poder perceber ao longo da palestra, que as cores que são usadas e determinadas na iconografia são o que realmente vão determinar as épocas e todos os seus problemas políticos, religiosos, enfim, toda essa questão que o mundo passou, pela qual o mundo passou. Os ícones, eles eram pintados na têmpera, né, num preparo de um ovo, mas aí tiravam-se a pelinha do ovo. Aí o padre Dimitrios, que também deu a palestra acho que semana passada, ele infelizmente não pude vir, ele deve ter explicado isso muito bem, porque ele é um mestre. E misturava-se naquela época com vinagre ou vinho, né? Que acho que era um vinho lá, aquele mais velhinho. E água. A água era tirada do poço. Então, vocês podem perceber, água tirada do poço. Sim, água tirada do poço. Água natural. Água vinda, quer dizer, lógico, naquela época também não havia outras, mas não precisava ser fervida, nada disso. A mistura dos pigmentos naturais, então eram usados cáscara de árvore,
Por exemplo, hoje a gente até usa, até hoje em dia, né, para tintura daquelas panelas de barro, a gente usa a nossa árvore de jacatirão e a panela fica preta, ela é tingida com aquilo. Então usavam-se crustáceos, havia um crustáceo no Mediterrâneo que ele dava a tonalidade lilás, tá? Que é aquela tonalidade que nós vemos muito nas roupas dos imperadores, enfim, da época de Constantinopla e por aí vai. Por favor, João. Bom, nós devemos esclarecer também a compreensão melhor do tema. Tá. Para que nós possamos compreender o tema em geral, do meu ponto de vista, eu tomei a liberdade de relembrar com os senhores a parte da história da nossa vida, digamos, né, dos nossos ancestrais. E naquela época, já na época do gelo, da era do gelo, nós sabemos que, enfim, os homens, né, eles sofreram várias inundações, a terra sofreu várias inundações, tsunamis, erupções, enfim. E o homem foi obrigado, o ser humano foi obrigado a procurar locais onde ele pudesse desenvolver a sua vida, né? Para poder viver melhor, enfim, poder plantar, poder colher e por aí vai. E há muitos mistérios que a gente precisa desvendar da antiguidade. Então nós tivemos vários povos, né? Os sumérios, acádios, Babilônia, os egípcios, micóides, e aí vai até a gente chegar na Grécia, em Roma, enfim, todos esses impérios. Cada um deles, a maior parte deles, eram politeístas. Então, por exemplo, os egípcios eram politeístas, eles foram monoteístas somente um pequeno período, na época de Nefertiti, que eles queriam só adorar o deus Atom. Nós não vamos falar de mitologia, tá? Mas enfim, só para dar uma... Mas só aquele período. Os demais não, eles tinham mais de 3.000 deuses, tá? Os sumérios também. Atual Creta, né, que era minoica também. Perum era um deus eslavo, ou seja, já naquela época, na parte eslava, atual Rússia, Bielorrússia, Ucrânia, também havia o paganismo. Os romanos e os gregos, né, que isso é sabido, e por aí vai. Inclusive os hebreus, que também possuíam os anjos, imagens de anjos, o anjo do bem e do mal. Os leões, eles representavam muito também figuras, imagens, com leões, que significava todo-poderoso. Enfim, então, só para concluir, então, todos esses povos, eles tinham a necessidade de acreditar em um ser superior. Então, por exemplo, os egípcios, ou todos aqueles que comentamos, eles tinham o deus do trovão, o deus da chuva, da fertilidade e por aí vai. No século I, nós tivemos Jesus, o nascimento de Cristo, e aí então iniciou-se o cristianismo. Jesus e seus apóstolos, ele era um homem muito inteligente, e seus apóstolos passaram a pregar a nova religião monoteísta. André era irmão de Pedro, que na época não era Pedro, era Simão. Simão foi chamado de Pedro por Jesus quando disse a Pedro, a Simão, né? Você se chamará Pedro, porque tu és pedra
e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, André, Santo André, que hoje é Santo André, é irmão de Pedro. Santo André, inclusive, foi muito próximo a Jesus. Ele se encontrava sempre, enfim, ele estava, né, entre todos os apóstolos. E naquela época, depois, ele foi designado para pregar o cristianismo na região. Então ele saía da parte de Jerusalém e ia para o Oriente. Ele chegou aí à Grécia, subiu o rio Dnieper, que é um dos rios principais hoje, né? Do lado do Oriente, da Rússia, enfim, de toda aquela parte, e foi pregando e foi cristianizando as pessoas. Inclusive ele veio a falecer e quando morreu, a cruz dele acho que estava no slide anterior, né? É a cruz em X, porque ele não se considerava suficientemente puro, enfim, para poder ser crucificado como Jesus foi, tá? O cristianismo naquela época, após a morte de Jesus, ele era considerado uma seita, né? Então aí nós tivemos vários casos no Império Romano de cristãos sendo ateado fogo, incêndio em Roma, por exemplo, e usavam como tocha humana aqueles que pregavam, acreditavam no cristianismo, né? Coisas de... Por quê? Porque o imperador é quem deveria ser o Deus supremo, né? Por isso existia a questão do paganismo. Aí o paganismo ele prevaleceu ainda como uma doutrina por alguns séculos, né? Houveram várias, o padre Dimitrios também deve ter dito isso na palestra anterior, houveram várias problemas, né? Até que no século até que no século mas antes de entrar no século, nessa época de Cristo, de Santo André, havia na região oriental os povos nômades, tá? Isso desde o século IV a.C. até o século II. E aí começaram a ser, então, esses nômades orientais, que chamamos hoje de nômades orientais, né? E, bom, o que acontecia? Então, a Rússia, que é a Ucrânia hoje, ela estava em um ponto estratégico, tá? Então, por conta dos rios, geograficamente, ela tinha um ponto privilegiado. E por lá, os escandinavos, os suíços, finlandeses, finlandeses, eles desciam, vikings, na época já estamos falando dos vikings, eles desciam pelos rios e vinham triturando, derrubando e, enfim, acabando com tudo. Eles eram conhecidos por serem bárbaros, cruéis. Eles, nessas viagens com seus navios, eles cobravam impostos das tribos, né? E, enfim, um belo dia essas tribos se rebelaram e quiseram dar um fim a isso, expulsaram os escandinavos, tá? E convidaram então Rurik, Trovor e Sineus, que na época eram chamados de varengues, que eram vikings suecos, mas suecos, um pouquinho menos cruéis. E convidaram para que Rurik, que era uma personalidade forte, para que ele viesse até a região
e colocasse ordem no pedaço, né? Então, e foi o que aconteceu. Rurik aí se intitulou Príncipe de Kiev, portanto, Principado de Kiev, isso já em 882, quer dizer, aí a gente já passou lá no cristianismo, né? Já deu um grande avanço também. Então, nessa época, um pouco antes, né, uns pares de séculos antes, que foi invertido o slide, havia a cidade de Bizâncio. Bizâncio, ela nunca foi uma grande cidade, ela não podia ser comparada com Atenas, com Corinto ou Esparta, mas ela também estava em um local geograficamente privilegiado. Então, o que acontecia? Era a sorte, né? Nasceu num lugar privilegiado, você tem a rota do comércio, e aí nós falamos novamente de política, enfim, e tudo isso que vem contornando. E era uma cidade passou a ser uma cidade muito próspera. Por volta do século IV, Roma passou por um declínio, inicia-se o declínio do Império Romano. Aí então Constantino V, o imperador Constantino, ele resolveu transferir a capital de Roma, que na época estava cheia de problemas, com exércitos, com senadores, enfim, ela era longe, não era um ponto estratégico comercialmente. Então ele resolveu transferir para Bizâncio. E Bizâncio, ele, lógico, colocou o nome dele, Constantinopla. E assim foi fundada a Constantinopla. Aí no ano de 380, outro imperador romano em Constantinopla, ele já começou, eles perceberam na época, entre o século IV e já início do século IV, que o cristianismo passou a se fortalecer. Tá? Então, o paganismo, ele já superava o paganismo, né? Então, Teodósio primeiro resolveu fundar a Igreja Estatal de Roma. Tá? E o cristianismo se tornou a religião oficial na época. Aí os praticantes agora, passados já então 400 anos, os cristãos, né, já não eram aquele povo humilde, simples, que era no primeiro século, né? Eles já passava a ser e absorver uma outra linhagem. E aí nasce a arte bizantina. Tá? Então, aproximadamente ano de 380, nasce a arte bizantina. A arte bizantina, ela sofre influências de Grécia, próxima, né, Roma, e interliga o Oriente também, e todas as questões. E com essa arte vem tudo, né? Vem toda aquela bagagem de cultura, enfim, foi a mescla de toda essa cultura. Aí passaram-se mais alguns séculos, lógico, a arte bizantina foi se desenvolvendo, e aí entre o século VIII, que é aí que deveria entrar aquele slide do Rurik, né? Mas tudo bem, desculpa, foi um erro. Houve a iconoclastia. Então o que aconteceu? Aí já havia o islamismo, que apareceu por volta de 500, 600 anos. E aí então o islamismo, ele dizia que não era viável o cristianismo para eles, porque o primeiro ponto, né, que chamava a atenção, além dos fatores políticos, era que as imagens não respiravam, não se moviam, portanto foi um pretexto apenas usado, mas foi por uma questão mera política que Leão III, o imperador Leão III, em Constantinopla,
resolveu impor a iconoclastia. O que é a iconoclastia? Destruição de todas as imagens, ícones, quebraram tudo, queimaram tudo. E aí passamos mais 100 anos sem poder trabalhar a arte religiosa, tanto os dois, tanto Bizantino quanto a outra. Na época de Miguel II, ele também era iconoclasta, ele se casou com a imperatriz Teodora, a imperatriz. Vocês já ouviram falar da imperatriz? As bonecas de Teodora? Alguém ouviu? É um fato assim que eu achei curioso e resolvi colocar. Ela acreditava, assim como Irene também, que antecedia ela, esposas, né, desses imperadores, elas acreditavam no cristianismo, elas tinham afinidade com os ideais do cristianismo. Porém, seus maridos não permitiam, eram pagãos. E um belo dia, um servo de Miguel III pegou surpreendeu Teodora orando em seu quarto. E esse servo foi correndo falar para Miguel III que, olha, a sua esposa estava lá com os ícones e tal. E ela disse para ela, foi chamada por ele imediatamente, então ela disse, não eram obras sagradas, enfim, bonecas. Essas bonecas estão, aliás, esses ícones, né, essas obras estão hoje em um museu, se não me engano, enfim, e permanecem e são intituladas como bonecas de Teodora. Tá? Então, isso é só E aí, com a morte do Miguel III, que era muito cruel também, ela tinha um filho, Miguel II. O Miguel II era muito pequeno e a mãe passou a reger o império. E, obviamente, ela acaba com a iconoclastia. Tá? Então, concluiu a iconoclastia, ou seja, terminou com a iconoclastia, liberou novamente a arte, né, porque começou a incentivar, apesar que, veja bem, 100 anos sem os artistas, monges, enfim, poderem desenvolver o trabalho, é um tempo muito grande, né? A gente perdeu esse tempo durante a história. Miguel III, filho de Teodora, ele obedecia à mãe e, enfim, ele realmente achou que o paganismo não era o ideal e aboliu o paganismo, trouxe de volta o cristianismo, a igreja estatal de Roma, e começou inclusive a promover ações ajudando para que as tradições religiosas fossem disseminadas nos povos, né? E aí nós temos na Rússia, né? E, enfim, existe o Santo Cirilo e Santo Metódio. Santo Cirilo e Santo Metódio foram importantíssimos, eram monges e na época receberam verba, enfim, ajuda do Miguel III para que eles pudessem expandir o alfabeto. Primeiro, para que eles criassem um meio de comunicação com a região dos eslavos, tá? Que é a região já da Ucrânia e tal, quer dizer, eles também já estavam pensando em ampliar a religião, e que precisava-se então traduzir os evangelhos, mas de que forma? Porque naquela época a parte oriental, quando eu digo agora a parte oriental, seria a Ucrânia, a Rússia não existia, era Cagnato de Rus, Principado de Kiev, eram muito pobres de cultura, tá?
e não tinham um alfabeto único, nada disso. Então, o que fez Cirilo e Metódio? Criaram um alfabeto cirílico. Tá? Todo mundo sabe, os russos hoje utilizam o alfabeto cirílico. E sofreu alguma influência do grego, enfim, por isso que até parece, mas não é igual. E aí eles foram e acabaram chegando à Rússia. Mais ou menos nesta época, ano de 912, aí o filho de Rurik, lembram do Rurik lá, o do capacete, né? Uhum. Eu tô sendo muito chata? Não. Tá dando pra... Então assim, o filho de Rurik, o que ele fez? Ele achou que o pai dele, porque veja bem, o viking, quando você fala de vikings, você lembra, né, bem aquelas coisas, lembra aqueles navios com aqueles totens e aquelas coisas, então eles eram pagãos. Eles eram pagãos. E ele disse, não, eu vou abolir, mas não aboliu. Eles tinham um certo receio por conta do exército, que era totalmente pagão, né? Então, do apoio do exército nessa transformação do paganismo para o cristianismo. Santa Olga, que hoje depois foi canonizada, era esposa de Igor. Igor foi morto em 45, em um conflito. E Olga inclusive esse conflito foi com Bizâncio, tá? Foi com Constantinopla. Eles tinham vários problemas com Constantinopla, de terra, de posição geográfica, de rios, de comércio, enfim. E aí ele foi morto, Olga assumiu o poder, era uma mulher muito forte, tá? Ela inclusive vingou a morte do marido dela de forma assim muito cruel, fechou as pessoas em um estabelecimento, diz que ia dividir os tributos recebidos naquele mês, naquele tempo, e fechou, todos eles foram lá para receber os tributos e ela ateou fogo na casa e deixou todos eles lá, mortos queimando e morrendo. Olga, depois disso, achou que ela realmente precisava mudar um pouquinho, sair um pouco do paganismo, que na época começou a ser muito forte, né? A tendência era muito forte na região. E ela foi a Constantinopla. Na época em Constantinopla, o imperador era Constantino também, se eu não me engano era o 7º ou 8º. E aí a Olga caiu na graça do Constantino. E aí ele ficou atrás dela, queria casar com ela, mas ela de forma nenhuma, né? Não. E aí o que ela fez? Ela era muito astuta. Ela falou, não, eu vou me converter, primeiramente, antes de me casar com você, eu vou me converter ao cristianismo. E eu gostaria que você fosse meu padrinho. E aí ele prontamente aceitou. E aí logo depois ele falou, bom, e agora? Ela falou, agora, infelizmente, você não pode se casar comigo, porque não pode existir o casamento do padrinho com a sua afilhada, né? Naquela época não era permitido. Então, ele acabou não casando com ela. Mesmo assim, ela voltou. Depois dela, quer dizer, o filho dela, dizem que é o filho dela com Yuri e com Igor, diz a lenda, era Sviatoslav. Sviatoslav era uma pessoa assim, cruel, guerreira, rude, e ele abominava o cristianismo, morria de medo, em português simples, né, de seus guerreiros, tinha medo que eles não aceitassem o cristianismo e, portanto, acabou enfatizando mais ainda o paganismo. Aí ele faleceu, entrou Vladimir, e o imperador Vladimir, ele por um tempo, ele até apoiou o paganismo, mas chegou um momento em que ele disse, não, eu preciso realmente mudar. Por quê? Questões políticas,
revoltas, guerras, e aí então ele pediu para que as pessoas, seus boiardos, né, nobres da época, formassem comitivas e que fossem para a Europa, enfim, né? Verificar qual era a melhor religião monoteísta que pudesse ser aplicada na Rússia. Quer dizer, no Principado de Kiev. E aí trouxeram para ele a igreja, o judaísmo. Ele disse não, porque enfim, ele não quis o judaísmo. O islamismo apresentaram, ele não aceitou, porque existe o problema da bebida, e ele ainda tem essa frase que ele diz: como posso aceitar o islamismo se para o povo de Rus, que na época eles eram chamados, o povo da Rússia, enfim, daquela região, era chamado de Rus, por causa de Rui, né? E aí ele diz: como que eu posso aceitar se o que eles mais gostam é beber, né? Então não tem como. E por fim, a igreja germânica na época, os boiardos trouxeram a informação de que era uma igreja muito triste, fria, não sentiam compatibilidade com o povo residente lá na época, que vivia na época. E quando chegaram em Bizâncio, encontraram a Catedral de Santa Sofia, que já havia sido construída, e acharam assim um espetáculo, muita festa, muita arte. E assim, porém não podemos esquecer, há minutos atrás eu disse na figura da Olga e do Igor que haviam conflitos frequentes entre o Principado de Kiev e Bizâncio. E aí, resumindo, eles estavam passando por um problema também ia haver um golpe de Estado em Bizâncio, e aí então pediram ajuda para Vladimir, e Vladimir disse: tudo bem, eu te mando 6.000 soldados, a gente acaba com essa rebelião, só que em troca disso eu preciso que você fortaleça o cristianismo na minha região e que eu me case com a sua irmã, que se chamava Ana Portofino, que é essa senhora. E aí foi o que aconteceu. Eles venceram a batalha, mandou os 6.000 homens, venceram a batalha, ele recebeu a mão da imperatriz, quer dizer, depois a czarina Ana, e aí ele resolveu cristianizar o Principado de Kiev, né? Então ele voltou de Constantinopla. Primeiro ele batizou os 12 filhos, que ele havia já de um outro casamento, batizou os 12 filhos. Ele na época, ele havia instalado na parte mais alta de onde hoje é Kiev, ele havia instalado o deus Perun, que é um deus pagão, que era na época, né, todo poderoso. E ele pegou então a imagem de Deus Perun, jogou ao rio, forçou todo o povo a ser batizado. Em outros povoados que haviam próximos, como Novgorod e Pskov, e mais acima, ele obrigou também a força para que eles fossem batizados. Ele batizou, e aí quando derrubou então o Deus Perun, que jogou ao rio, ele mandou construir a primeira catedral de alvenaria, a Catedral do Dízimo, tá? E depois, numa das partes também mais altas, ele construiu a Catedral de Santa Sofia, e hoje ambas se encontram em Kiev, na Ucrânia. Bom, aí então iniciou-se todo o movimento. Primeiro, como já estamos chegando próximos do Rugbrov, tá? Primeiro chegou a presença de Hilário em 1051.
Ele era um escritor eclesiástico e ele iniciou a participação cultural das pessoas, tá? O Centro Cultural da cidade de Kiev. Foi Hilário quem deu esse início. E então aí iniciaram também o movimento dos pintores gregos, porque na época lá não havia outra forma. Os gregos começaram a chegar para Kiev e foi formando a primeira escola, que é a Escola de Pintura de Ícones de Kiev. Então, essa obra, Santo Nicolai, que é o que a Eleonora mencionou a princípio, que inclusive possui os restos mortais em Bari, tá? Depois da união do Patriarca Kirill com o Papa Francisco, algumas relíquias foram destinadas a Moscou agora, recentemente, tá? Mas enfim, essa é a escola. Então, se distingue as cores, né? A gente pode ver que as cores são bem mais fortes, tá? O sombreado quase não existe. Agora, nessa escola, passa-se a notar certa semelhança do povo russo no ícone, tá? Então, a assimilação, por exemplo, os traços, né? Eles passam a ficar um pouco semelhante ao povo atual russo. Aí, o olhar é bem penetrante, é fixo, tá? Então, eu escolhi essas duas imagens porque aqui eu acredito que a gente possa ver bem a diferença, né? Deste ícone da escola de Kiev, ou seja, os olhos são bem compenetrados, né? Não tem nenhuma imagem fora disso, apenas a da divindade, a cor, né? E aqui você já vê alguns objetos algumas figuras que não pertencem, não vão pertencer em nenhum momento a essa escola, né? De Kiev. Nessa época de 1100 mais ou menos, aparece Alípio, tá? Esse Alípio, ele é considerado hoje o santo estilista. Então, o Alípio, ele restaurava ícones. O que ele recebia